formais, mas, sobretudo, pensar como Paulo Freire, em sua obra e em seu exemplo de vida, né, como uma obra viva que está para além dos livros, para além daquilo que foi escrito, incide e se coloca para nós hoje como um bastião de todas aquelas construções que elas são voltadas para a democracia, para a participação popular, para o fortalecimento das capacidades de sujeitos e sujeitas na interação com a sociedade e na construção de espaços, né, que sejam efetivamente democráticos, que sejam pautados por uma escuta ativa, dedicada e realizada, né, com a vontade de ouvir. Muito daquilo que a gente pensa hoje sobre democracia e sobre participação popular dentro dos espaços, e isso perpassa com certeza nossos espaços educacionais, por muitas vezes está sendo discutido a partir de mecanismos fixos, né? Então, a gente acaba avaliando, tem um orçamento participativo, tem um conselho, tem uma representação da sociedade civil, então, por consequência, eu tenho participação popular e eu tenho democracia. Entretanto, essa fórmula, que por muitas vezes é vendida, né, como a mais adequada, ela não se coloca de maneira imediata quando a gente não consegue garantir aos nossos sujeitos e às nossas sujeitas a possibilidade de realmente se inserir nos debates, de dar vida a esses mecanismos e de participar criticamente desses espaços, né? E o Paulo Freire, não à toa, se tornou esse grande ponto de discussão entre aqueles e aquelas que acreditam em uma sociedade mais democrática e outros, né, que acreditam em uma educação e uma sociedade, porque a partir do momento que a gente prega uma educação que ela seja hierarquizada, autoritária, por consequência, nós estamos querendo também construir uma sociedade hierarquizada e autoritária, né? E aí o legado de Paulo Freire hoje, ele nos convoca, né, todos os dias, cotidianamente, a pensar uma sociedade que ela possa se pautar pela igualdade e por uma igualdade que ela só pode ser construída a partir do momento em que nós damos e conferimos aos sujeitos as capacidades, as possibilidades, na verdade, de desenvolver as suas capacidades de maneira livre, de maneira justa, de maneira mais solidária. Enquanto pessoa que esteve na Faculdade de Direito, teve muito contato com a obra freiriana, principalmente ali nas perspectivas das assessorias jurídicas populares, eu me sinto muito feliz de participar desse momento. Eu tenho certeza que as professoras, né, a Dulce, a Jade, a professora Crisley, terão muitas colaborações aqui para a gente pensar, Paulo Freire, pensar na atualidade da sua obra e no seu exemplo de vida, né, que está para além do que foi escrito, mas que para nós, enquanto militantes dos direitos humanos e pessoas que constroem essa política, é um guia e é um modo de pensar, de rever a sociedade e de acreditar com esperança, mas numa esperança que ela não está parada, ela é construtiva, ela é ativa e ela é voltada para a afirmação das cidadanias também. Então, desejo a todos e todas um bom evento e eu espero que possamos sair daqui, né, com maior conhecimento da obra, com mais fortalecimento e com encaminhamentos, assim, daquilo que a gente pensa e adota no nosso cotidiano como execução e aplicação, né, desse legado. Muito obrigada, secretária Amanda. Nós vamos começar agora os nossos debates e, para a mediação, eu quero chamar de volta a Silvane Magali. Silvane, seja muito bem-vinda de volta. Boa tarde. Boa tarde, Laila. Obrigada. Então, a Jade, Kisley e Dulce, né? Vocês vão fazer essa conversa entre vocês, trazendo aqueles pontos já abordados. E o primeiro deles poderia ser pensar as lutas sociais, as lutas antirracistas, as lutas de gênero, as lutas da população LGBTQIA+, as lutas ambientais, enfim, as lutas contra a opressão. Como que o legado de Paulo Freire nos ajuda na construção desse processo? Né? Como é que a gente conversa, dialoga com Paulo Freire nessa perspectiva? Não sei se eu perdi da proposta da metodologia, mas tem uma proposta de ordem? A ideia é que a gente vá se inscrevendo. Não, de quem inicia, vocês vejam quem começa, a professora Dulce, quem gostaria de vocês de iniciar? Eu posso dar um pontapé inicial, pode ser, professora? Ok, Jade.
E aí vocês vão fazendo gancho uma com a outra, igual toda roda de conversa, né? Essa não é Tranquilo. diferente. Maravilha. Bom, então eu vou começar de novo, né, agradecendo direitinho aqui, porque, enfim, acho que é sempre atual, né, essa conversa. Acho que por ocasião, ano passado, do centenário, e também pelas condições, né, extremas que a gente estava vivendo, da crise sanitária, da pandemia, e de todas as crises que vieram a reboque dela também, por conta desse momento político que a gente está vivendo no país, a gente teve a oportunidade de acompanhar muitos diálogos, né? Muitas palestras, muitos depoimentos, muitas atividades do ano passado. E aí, sabendo da nossa conversa hoje, eu fui rever algumas coisas. E aí eu chego hoje um pouco emocionada, porque estou aqui, né, na condição de militante do Movimento Sem Terra, mas também, pessoalmente, eu venho de uma trajetória de formação na Faculdade de Educação, onde a professora Crisley leciona, em que a gente teve a oportunidade de conviver com o professor Celso Rui Baizigel e com a professora Lisete Arelaro, que foram pessoas que fizeram com que Paulo Freire, sua obra e sua vida estivessem presentes na nossa formação, né, na graduação, na pós-graduação, na pesquisa, na extensão, de uma maneira justa, né? Então, acho que eu gostaria de se puder, assim, puxar por onde que a gente, né, porque a atualidade da obra e do legado do professor Paulo Freire, ela foi trabalhada em muitas dimensões durante o ano passado, mas acho que o que precede é justamente esse posicionamento político, né, de tudo aquilo que ele compartilhou, socializou, conhecimento produzido a partir da leitura de mundo. Então, essa coerência entre aquilo que ele propõe como método, né, que antes de qualquer, enfim, passo a passo ou receita, como ele mesmo sempre faz questão de dizer que não tem, mas tem um método, né? Tem um método que é a praxis, que é a observação da realidade, a reflexão sobre ela e a ação sobre ela e posterior reflexão e assim por diante. Então, acho que pensando nesses, né, mais de 60 anos que nos separam entre os primeiros escritos deles sobre educação e atualidade brasileira e o que nós estamos vivendo hoje, em que pese todas as mudanças sociais e políticas que aconteceram ao longo desse período todo, a gente tem em comum um princípio, né, político-pedagógico, do método, da praxis. Então, sem querer causar muito, mas chego com essa bola aqui, passo aqui. A Tatiara levantou a mão. A gente passa a palavra aqui para ela ou a gente conversa? Como é que fica, Silvânia? Primeiro a gente conversa, né, as três debatedoras, aí a gente separa os últimos 20 minutos para as outras participações. Tá certo. Então, posso falar, Crisley, que a Jade já falou, né? Boa tarde, todas, todos e todes. Quero só fazer uma correçãozinha aí, né? O meu doutorado foi na Unicamp e o meu pós-doutorado é que foi na UFMA. Então, o meu pós-doutorado foi o que realmente me trouxe para o Maranhão, né? Hoje eu sou professora na Universidade Federal do Maranhão, por conta do pós-doutorado, né, que foi em 2017. Então, eu começo também agradecendo a oportunidade de estar aqui nessa roda. Para nós que somos, né, ou tentamos seguir o legado de Paulo Freire, a gente tem sempre uma alegria num diálogo, né, numa roda, porque a gente entende que é conversando mesmo que a gente amadurece o nosso pensar,
a gente amplia o nosso olhar e a gente espalha também essa filosofia que, no meu modo de pensar, né, tenho dito que o pensamento de Paulo Freire, ele é um fundamento. Né? Como nas religiões de matriz africana, existem os fundamentos, que não se abre mão. Né? E, para mim, o legado de Paulo Freire é um fundamento. Não é possível pensar em educação sem pensar os fundamentos da educação como prática de liberdade proposta por Paulo Freire. Né? Então, desde os anos 80, eu estava lá no magistério, quando eu conheci Paulo Freire, numa comunidade eclesial de base, na Vila São José, na periferia de São Paulo, que era onde eu morava, né? Perto do Grajaú, do Parelheiros, para aquelas bandas, para quem é de São Paulo, né? Eu morava lá. E desde então, eu já vinha me envolvendo com os movimentos sociais e com os movimentos e coletivos de cultura popular. Então, meu encontro com Paulo Freire foi um encontro realmente libertador, porque ele disse, as palavras de Paulo Freire me atravessaram de tal forma que confirmaram, né, que reafirmaram, que fortaleceram em mim aquele sonho que eu tinha de liberdade, né, aquele projeto de sociedade solidária, coletiva, participativa, de igualdade, de democracia. Então, as palavras de Paulo Freire vieram como uma luva, tipo, dizer para mim, olha, tudo que você pensa é possível. E eu sou uma pessoa que estou tentando fazer isso. Eu fui exilado do Brasil por conta disso. Então, a luta não vai ser fácil, mas é possível. Então, aí a questão que a Silvane levanta, né, como é que está a relação do pensamento de Paulo Freire com toda essa questão de gênero, né, dos movimentos sociais. Eu posso, como eu disse, é um fundamento. Né? Para nós, educadores e educadoras populares, não dá para pensar em educação se não for a partir do diálogo, se não for a partir da troca, se não for a partir do respeito aos saberes dos educandos, e se não for como uma prática de liberdade. Então, agora, hoje, no dia 19 de setembro de 2022, Paulo Freire completaria 101 anos de vida, e eu estou completando 3 anos de renascimento no Maranhão, que foi quando eu cheguei aqui com a minha mudança. Então, essa data marca a história do Brasil, né, com o nascimento de um homem que levou consigo uma potência, fez da sua vida uma potência. E hoje, Paulo Freire é o intelectual brasileiro mais lido no mundo. Então, se nós que estamos aqui pudermos, né, ler as obras, espalhar esse legado, a gente está contribuindo, né, para que esse modo de pensar, esse modo de viver, né, esse modo de ser de Paulo Freire se espalhe, porque, infelizmente, né, nós ainda estamos muito longe de ter Paulo Freire como um projeto, né, hegemônico no nosso país. Todo mundo sabe que nos últimos anos Paulo Freire foi perseguido, foi atacado, foi desvalorizado pelo governo atual, né? Mas, como ele mesmo disse, né, a gente vive num jogo de força e é assim mesmo. Os dominadores vão querer calar, né, o legado de Paulo Freire. E nós aqui nessa roda, a gente tem justamente uma responsabilidade, né? Nós somos zeladores e zeladoras desse legado. Então, é nossa responsabilidade, né, nosso papel, seguir conversando, dialogando, espalhando e levando, né, este modo de pensar, porque ele realmente
ele é um modo de pensar fundante para quem sonha com outro projeto de sociedade. Então, acho que vou parar por aqui, passo a palavra para a Crisley e depois a gente continua a conversa. Então, acho que ainda é boa tarde, acho, mesmo sendo 18h01. Boa tarde para todas, todos, todes. Eu sei que é, né, falar assim, ai, mais uma pessoa vai começar agradecendo, mas é porque eu fico profundamente honrada mesmo de estar com vocês, o tema da mesa, quem são vocês, enfim. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com a Dulce, com a Jade. Eu agradeço pessoalmente a Silvane pelo convite, a secretária, todo mundo que está aqui participando. E desde já, né, desde que o convite chegou, eu acho que assim, se a gente tem uma secretaria, que é uma secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, ela já diz muito. Desde o seu nome, né, do seu título, do mesmo jeito que, e eu não quero politizar no sentido partidário, embora seja meio que inevitável nos tempos que a gente vive, mas quando a gente tem, por exemplo, um ministério que se tornou o Ministério de Direitos Humanos, da Família, né, e da Mulher, e a gente tem uma Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Participação Popular, de alguma maneira a gente está significando o que é que a gente chama de direitos humanos. E eu acho que, assim, as minhas colegas já fizeram uma introdução maravilhosa, só levantaram a bola, isso é ótimo. E eu queria introduzir essa conversa um pouco situando de onde eu falo, sobretudo porque, para além da universidade, enfim, eu também atuo numa instituição, que é o Instituto Vladimir Herzog, que é um instituto de direitos humanos, e por isso que eu estou dando ênfase à questão dos direitos humanos, que é uma das pautas que foram levantadas aí pela Silvane, e a gente tem, e eu acho que aí evoca um pouco o pensamento do Paulo Freire, porque a gente tem tido um desafio de pensar algo que a gente tem nomeado como uma educação popular em direitos humanos. Não é a mesma coisa só, né? Não é só uma mudança de nome aleatória, né? Só para ficar mais bonitinho. A gente tem um plano nacional, né, de educação em direitos humanos, mas a gente tem procurado pensar numa educação popular em direitos humanos. Porque, e aí eu acho que eu quero trazer para essa temática o pensamento do Paulo Freire, que eu não falaria melhor do que as meninas sobre quem é Paulo Freire e do significado político da figura de Paulo Freire e da sua obra, que não à toa é um pensador que, hora ou outra, é tão atacado, porque aquilo que evoca, né, os saberes populares, a força política popular sempre vai ser atacado porque a gente vive numa sociedade que odeia a democracia. Então, tudo aquilo que evoca o que é o popular e algo que a gente possa construir e cultivar valores democráticos vai ser passivo de ataque, ainda mais em tempos esses tão sombrios. Mas o pensamento do Paulo Freire, sobretudo, tem me ajudado a pensar sobre a questão dos direitos humanos, porque, claro, é uma pauta importantíssima que a gente defende, mas também, se a gente for parar para pensar historicamente, os direitos humanos, assim como a escola, são construções, né, burguesas, se assim a gente pode dizer, historicamente. Então, essa declaração lá universal dos direitos do homem, ali com a Revolução Francesa, né, produto aí das revoluções burguesas, assim como a escola moderna também é uma instituição essa que surge a partir de valores e princípios burgueses e que nem por isso a gente abandona e joga fora, mas que nos convoca a pensar que direitos humanos são esses, que escola é essa, que educação escolar, enfim, o que a gente pode, com este olhar da educação popular, ressignificar, enfim, esses temas e essas questões que nos são
tão caras, né? Eu sempre costumo dizer que, obviamente, como uma afirmação ética, política, né, os direitos humanos parte da pressuposição de que todos nós somos sujeitos, né, sujeitos de direitos iguais, enfim, somos seres humanos nessa perspectiva, mas a gente sabe, inclusive a partir dessa compreensão, né, que é tão cara do pensamento do Paulo Freire, que parte dessa contradição do opressor, do oprimido e da superação dessa contradição por meio, né, de uma consciência essa que rompa com uma perspectiva de uma consciência dominada, a gente sabe que a primeira luta dos direitos humanos é, de fato, o reconhecimento de determinados corpos e sujeitos como humanos. Então, isso não está dado, embora a gente tenha uma afirmação, obviamente, que é política e que é ética e que a gente precisa validar, a gente sabe que a primeira luta dos direitos humanos é o reconhecimento de determinados sujeitos e corpos, né, como humanos. E isso passa por uma perspectiva que é completamente freiriana, que é de pensar aquilo que a Dulce começou a dizer, que é essa perspectiva dialógica. Não existe reconhecimento do outro enquanto sujeito e sujeito de direito que não passe pela perspectiva do diálogo e pela compreensão de que todos os seres humanos, ou seja, que os sujeitos de direito são sujeitos dotados de palavra. Eu acho que a compreensão dos direitos humanos a partir de uma perspectiva e com o olhar, né, do pensamento freiriano, traz essa perspectiva do diálogo e de entender que a luta pelos direitos humanos é uma luta também por reconhecimento, e esse reconhecimento passa por essa noção de que todos os sujeitos são dotados de palavra. Então, tem algo em especial na obra do Freire, que muitas coisas, tá? Eu só estou fazendo um recorte. Uma das coisas que me encantam muito e que a gente não pode deixar virar chavão, né? Quando a gente fala que é uma pedagogia dialógica, enfim, né? Para não ser esvaziado, que essa dimensão do diálogo ela é profundamente política, porque aqueles que não têm a sua voz reconhecida, né? Que não são entendidos como sujeitos de direito, aquilo que falam são compreendidos geralmente como ruído, como mimimi, e não como voz política, né? Como aquilo que de um sujeito que, por meio da sua fala, também, de alguma maneira, como eu posso dizer, de alguma maneira ilumina aí o seu lugar de enunciação, quem ele é, a que grupo ele pertence. Então, eu acho que essa compreensão da obra do Freire e essa compreensão também dessa contradição que é muito bem colocada por ele e que é muito atual de pensar, né, essa dimensão do opressor e do oprimido, que ganha muitas formas, na verdade, né? Quem é opressor e quem é oprimido, mas numa perspectiva de que a educação como prática para a liberdade, ela precisa, por meio do diálogo, emancipar esse oprimido que, né, por meio da praxis, vai, de alguma maneira, né, libertar também a sua consciência, é fundamental para que a gente... Porque eu acho que a educação política, a educação com prática de liberdade, tem a ver também com isso, com a compreensão do sujeito, que ele possa se entender e se situar no mundo como um sujeito de direito. E isso impacta diretamente a discussão sobre direitos humanos, a formação para os direitos humanos e a educação em direitos humanos, que é uma educação a partir dos valores dos direitos humanos. Então, essa perspectiva do diálogo e da compreensão, né, dessa consciência dominante, a superação dessa consciência é algo que atravessa a nossa luta cotidiana na pauta dos direitos humanos e na luta de todos os grupos minorizados, se assim a gente pode dizer, né? Acho que na próxima rodada, para não ficar falando muito,
eu me surpreendi muito há pouco tempo, que fazia muito tempo que eu tinha lido algumas obras do Paulo Freire, desde o magistério no meu caso, o magistério ser fã há muito tempo. E voltar aquelas obras, um clássico é isso, né? Você volta às obras e elas têm algo a te dizer sobre o tempo presente. Então, muito me animou a voltar à obra de Paulo Freire, algumas em especial, inclusive encontrar ali um debate que ajuda a gente a pensar uma educação antirracista, inclusive. E aí, essa eu volto na próxima, né? Para não monopolizar muito a palavra, afinal de contas, né? A perspectiva aqui é de dialogar e não de fazer monólogos da minha parte, mas eu acho que essa é uma primeira ideia que eu gostaria de colocar na roda, porque mesmo temas muito importantes como dos direitos humanos, a partir de uma leitura de uma consciência dominante, de uma perspectiva burguesa, elas também são pouco potentes. Então, eu acho que esse olhar, né, da educação popular para os direitos humanos e dessa compreensão do diálogo como fundamental no reconhecimento do sujeito enquanto sujeito de direito, enquanto sujeito de palavra, é algo fundamental para que, enfim, para que a gente não esteja no campo dos direitos humanos, família e mulher, mas sim no campo dos direitos humanos e da participação popular. Excelente, está muito bom esse time, gente. Acho que esse gancho, Crisley, que você traz dos valores, me pegou por aqui. Porque quando eu trouxe essa questão do método e da praxis, é justamente pensando que a praxis pressupõe uma dimensão da ação, né, do agir sobre a realidade, da mudança, quer dizer, essa mudança da consciência, né, de si, para si, de cada um dos sujeitos, dessa coletividade na qual, e da qual ele ou ela faz parte, não é algo que está somente num campo do cognitivo intelectual, né, mental, pensar sobre, mas está nessa movimentação, a corporificação ou a incorporação, né, o sentir do corpo. Eu sei que com isso eu já estou dando aqui pistas para a Dulce, porque eu sei que ela vai muito por aí também. Mas vou ficar aqui dentro do lado de cá deste campo de onde eu falo, que é desde a luta, né? Desde a organização popular para essa luta por direitos, né? Então, a pessoa, né, que vai no limite da vulnerabilidade, da necessidade, né, passar por cima de uma série de preconceitos sobre a própria cultura organizativa da classe trabalhadora, de se juntar para reivindicar algo que é direito seu, né? Até fazer essa passagem, né? Eu digo aqui, né, desde a visão não só do movimento sem terra, mas de outros movimentos populares, de que essa compreensão de que isso não é contra a lei, né? De que isso não é, de que lutar não é crime, de que se organizar para reivindicar aquilo que é direito, conhecer, compreender como funciona essa sociedade, né, compreender que, né, aquilo que não é a graça de político X ou Y, ou de determinados benfeitores, enfim, né, porque o Brasil é grande, diverso, e a gente encara muitas situações diferenciadas, mas que sempre se depara com isto, né, com a negação do acesso às pessoas, não apenas do conhecimento formal, instrumental, mas também do conhecimento histórico, historicizado, de como funciona a sociedade e da nossa potencialidade, né, enquanto trabalhadores e trabalhadoras que tudo produzimos, de fazer as mudanças necessárias para que todo mundo tenha uma vida mais digna. E aí, também revisitando as leituras,
e batendo um papo com o professor Brandão, que também é a tríade, né? Eu falei do Celso, falei da Lisete, mas também o professor Carlos Rodrigues Brandão, que sempre foi muito, muito próximo da educação popular de Paulo Freire e também de nós, enquanto movimentos sociais e populares, vai afunilando, né, esses elementos que vão se decantando ao longo da obra e chega numa síntese que é bom. De todas essas colocações que estão, né, na pedagogia do oprimido, na pedagogia da esperança, da autonomia, da indignação, o que fica para nós, enquanto militantes, enquanto formadores, professoras, que somos, em alguma dimensão, todos, né, educadores e educadoras populares, de que a gente tem uma estratégia clara, um objetivo claro, que é esse, dialogar com as pessoas, né, do povo sobre seus direitos de se rebelar e de exigir outras formas e as suas próprias formas, né, de viver e de se relacionar. E aí eu chego nos valores, porque do ponto de vista do campo, quer dizer, o acesso à terra permite não apenas uma consolidação ou um resgate, muitas vezes, em que isso foi muito defasado, de uma identidade que tem a ver com o que a gente come, por que a gente come, né? Como que a gente cozinha, o que a gente planta, como a gente planta, e esse como não é só pensando numa matriz produtiva, tecnológica, que no nosso caso, né, é muito claro, é um projeto em contraposição a outro, né, um projeto de respeito e equilíbrio com a natureza, que é a agroecologia, em contraposição a um projeto de morte e de destruição da natureza, que é o agronegócio, mas também do ponto de vista das relações humanas, como é que a gente se organiza para produzir esses alimentos, né, e que são, antes de tudo, alimentos, antes de ser produto do trabalho e antes de ser mercadoria no momento da circulação. Né? E aí não cabe mais as práticas culturais que nos atravessam, porque a gente vive nesse tempo, né, não é em outro tempo, mas as práticas e os fundamentos dessas práticas não cabem mais, porque no momento em que você está numa situação de restabelecer vínculos entre as pessoas, né, para a cooperação que é necessária dentro dessa forma de viver, não cabe a violência de gênero, não cabe a discriminação racial ou étnica, enfim, não cabe a distinção de sexualidades, não cabe o etarismo, essas coisas não se encaixam, né? Então, necessariamente, para viver outras relações sociais de produção, é necessário a gente pensar numa outra cultura. E com isso eu passo para a Dulce. Opa, conversa boa aqui, né? A gente está num momento, né, que esse tipo de conversa é mais do que urgente. Né? Primeiro que nós ficamos aí 2 anos sem poder praticamente encontrar as pessoas, lutando, inclusive, com a produção da ignorância. Né? Nós lutamos contra a produção da ignorância. E a gente sabe, né, que essa produção, esse modo de viver, o modo de pensar, tudo isso é produzido de uma forma muito sutil, muito invisível. E aí que está a dificuldade da nossa ação. Né? A dificuldade do que Paulo Freire chamou do processo de conscientização. Porque a cultura, ela é produzida de forma invisível. Né? A gente não tem como provar, né, que a coisa está acontecendo, que a coisa está se movimentando, né, que os valores, os princípios, os modos de pensar, a linguagem
está se movimentando. A gente não tem como, tipo assim, instantaneamente. A gente vai no tempo, né? E é no tempo que a gente vai dizer, olha, era assim, foi se modificando, só que daí a gente já vai no movimento, né? Então, eu tenho trabalhado muito, primeiro, né, assim, a ideia de conscientização com uma relação com a ideia de pertencimento. Onde é que meus pés pisam? Né? De onde eu venho? De onde veio minha avó? Meu avô? Que histórias foram silenciadas? Que histórias foram impedidas de ser contadas? Que modos de viver foram inferiorizados? E aí a gente começa a entender o lugar, nosso lugar na história, nosso lugar no mundo, e a questão da consciência de classe, consciência de gênero e tantas outras, né? Étnico-racial, que a gente vai adquirindo quando a gente se põe a pensar. Então, o pensamento, adoro uma música que diz, o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Eu adoro essa cantiga, porque quando a gente se põe a pensar, e aí nós que estamos, né, nos coletivos, nos grupos de mulheres, nas comunidades tradicionais, nas salas da universidade, a gente tem o privilégio de ter esse espaço de pensamento, né? Um pensamento que deseja a vida, um pensamento que deseja a cultura da vida, né? A cultura da festa, a cultura da troca, a cultura da solidariedade, da partilha. Então, nós aqui trabalhamos para que essa cultura se torne hegemônica. Esse modo de viver, esse modo de produzir a vida se torne hegemônica. Só que a gente sabe que tem uma outra força atuando. Então, falar de Paulo Freire é atual, o tema da nossa conversa, né, a atualidade do pensamento de Paulo Freire, vai ser atual durante muito tempo ainda, infelizmente, porque para nós mudarmos, né, essa cultura política, né, dos que nos colonizaram, né, que escravizaram os indígenas e os negros, eles ainda estão aí entendendo que eles ainda são os senhores do engenho. Então, essa cultura política, né, que interfere no nosso modo de viver, na política de subjetivação, ela precisa que nós estejamos o tempo todo com o nosso pensamento vigilante, que nós estejamos atentos e atentas às sutilezas, porque não é explícito. Quando se fala o Brasil é Deus acima de tudo, como é que alguém vai querer desvalorizar Deus, alguém que crê em Deus? Não é? E essa pessoa ela é embarcada por uma ideologia de uma forma tão ingênua, porque ela não consegue entender que o que está por trás desse discurso, na verdade, é uma outra intenção. Não é a espiritualidade que ela traz com ela. Então, assim, Paulo Freire é relevante, atual, porque ele nos ajuda a compreender por trás do dito, por trás das palavras, né? As entrelinhas, ler nas entrelinhas, ler nos silêncios, ler nos olhares, ler nas práticas. Isso é um jeito de nós revisitarmos as obras, né, de Paulo Freire. Eu digo assim, gente, quem não leu Pedagogia do Oprimido, por favor, vai lá, corre. Tem PDF, não tem dinheiro para comprar, pega PDF e lê. Porque, para mim, assim, eu acho que a gente precisa se fundamentar. Né? Eu comecei a minha fala falando dos fundamentos, eu vou voltar nos fundamentos. Estou aprendendo muito aqui no Maranhão, com as comunidades tradicionais, com as comunidades quilombolas, povos de terreiro, comunidade de boi, de tambor, de crioula, caixeira, e tudo tem o seu fundamento, e não se abre mão.
Então, nós, da cultura popular, da educação popular, dos movimentos sociais, dos direitos, que defendemos os direitos humanos, né, como princípio de vida, nós precisamos nos fundamentar para ter argumento na luta, porque o conhecimento, ele é um instrumento de poder, né? E aí a educação popular, ela tem essa base, né, esse fundamento. Todos os saberes são importantes, mas que a gente não abre mão, né, de saberes que nos vinculam à nossa origem, à nossa história, à nossa memória ancestral, que é esse termo popular. Por que popular? Então, a gente não pode abrir mão, né, de entender a realidade a partir desse lugar de popular, né? As mulheres populares, as pessoas negras que são da classe popular, né? Os trabalhadores e as trabalhadoras do campo ou da cidade que fazem parte da classe trabalhadora e, portanto, da classe popular. Então, gente, eu penso que, para mim, assim, esse é um princípio básico. Na medida em que nós nos entendermos enquanto classe, enquanto coletividade, enquanto comunidade, nós nos fortalecemos para a luta e para o embate. E daqui para frente a coisa vai ferver, né? A gente precisa ter claro que teremos eleições, as eleições não serão fáceis, e depois do resultado, que eu tenho certeza que nós vamos ganhar na urna, nós vamos ter que defender, né, o direito popular de governar democraticamente esse país, né? E é isso que nós desejamos, né? Que as políticas democráticas, que as políticas de defesa da vida, que as políticas dos direitos humanos sobrevivam, né? E é por isso que a gente está aqui nessa discussão, né? Que é uma discussão, no fundo, em defesa da vida, do bem viver, do bem comum, que é um princípio dos povos indígenas, né? Pensar a comunidade, o direito humano para todos e todas. Acho que é isso, também vou parar de falar, porque a gente se empolga e começa, né? E a gente quer conversar, e a gente tem pouco espaço de diálogo, né? Então a gente acaba se empolgando, mas eu vou parar por aqui, depois eu volto também de novo para a roda. O bom é que daria para ouvir por muitas horas, né? Daqui a pouco, acho que, né, os colegas que estão aqui na sala também vão entrar nessa conversa, porque acho que tem muita gente que também quer conversar com a gente. E, assim, está sendo ótimo de ouvi-las, né? E eu queria pegar um ponto a partir do que vocês disseram, e principalmente quando a Dulce diz, né, dessa coisa de que a educação popular não abre mão, né? Na perspectiva popular, a gente não abre mão de onde viemos, de quem somos, enfim. E aí, esse é um ponto, esse é o gancho que eu queria pegar, do meu reencontro, e aí até porque eu vi que tem várias estudantes de pedagogia aqui. Obviamente, Paulo Freire não é um autor a ser lido apenas por estudantes de pedagogia, mas aí falando aqui, né, identidade de classe, do meu reencontro há pouco tempo, nessa volta a algumas obras do Paulo Freire, que muito me admirou. Era um livro que eu tinha lido ainda na graduação, que era Cartas a Guiné-Bissau, um livro da década de 70, do final da década de 70, tá? E aí, só dando um contexto, a partir dos anos 60, inicia um processo de descolonização da África. Então, assim, né, vocês bem sabem, historicamente, que houve um momento ali, quando eclode a crise do capitalismo no final do século XIX, em que a África é, mais uma vez, o continente dividido em pedacinhos entre países europeus, né? Então, eles vão lá e faz isso mesmo, divide, uma parte para a Inglaterra, para a Bélgica, para a Alemanha, para a Itália, para Portugal, e assim, enfim, aí o processo de descolonização começa com força a partir dos anos 60,
e aqui os nossos, enfim, colonizadores portugueses foram os que mais demoraram a largar o osso. E que esse processo de independência veio por meio de muita luta dos povos ali que estavam sob o jugo do domínio português, né? Mas, enfim, só para dar esse contexto do livro Cartas à Guiné-Bissau, e aí eu tinha separado um trecho que o quanto, só para dar um exemplo, que eu acho que a gente está fazendo uma defesa que está mais do que evidente nas falas de todas vocês, mas da atualidade do pensamento do Paulo Freire, e aí eu fazendo um recorte específico de pensar a construção de uma educação antirracista, enfim, que tem várias coisas que a gente tem discutido, não que não discutíamos antes, mas que tem ganhado maior profusão, e que bom, como a descolonização do currículo, enfim, todas essas pautas que são fundamentais e que principalmente vêm à baila com mais força por conta, depois, né, da aprovação da Lei 10.639 em 2003, que é a lei que institui a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, que é uma política curricular, tá? Que não é opcional, que é importante se dizer, que altera a LDB. Um trecho de Cartas à Guiné-Bissau, eu vou ler muito rapidamente, e que coloca, isso o Paulo Freire estava escrevendo no final dos anos 70, e eu acho que é importante de dizer que ele já naquela época dialoga com autores como o Amílcar Cabral, que é uma figura importante ali, sobretudo, enfim, né, nas ex-colônias portuguesas na África, nome de aeroporto, no Cabo Verde, tudo, mas com o pensamento do Frantz Fanon, do Amílcar Cabral, do Aristides Pereira, que são pensadores muito importantes de teorias pós-coloniais, enfim. Paulo Freire está fazendo isso, está lá dialogando com o Frantz Fanon no final dos anos 70, tá? É só para dizer que, assim, que Frantz Fanon começou a ser mais lido agora nas universidades, agora após anos 2000, e o Paulo Freire já está dialogando com esse pensamento. E aí, uma parte que eu gostaria de ler para vocês, que na minha edição do Cartas à Guiné-Bissau, enfim, está na página 15, ele argumenta o seguinte, né? Porque aí ele recoloca essa contradição opressor-oprimido na lógica colonizador-colonizado, que eu acho que é muito importante, do quanto que essa categoria nos ajuda a pensar em várias dimensões da dominação, né? E a gente tem uma compreensão hoje que não dá para a gente entender classe separado de raça, separado de gênero, mas essa contradição opressor-oprimido, ela pode ser recolocada nas múltiplas dimensões da dominação. Isso é muito importante se dizer. Mas eu vou dar voz aqui ao Paulo Freire, que ele diz assim: a ideologia colonialista procurava incutir nas crianças e nos jovens o perfil que deles fazia aquela ideologia, o de seres inferiores, incapazes, cuja única salvação estaria em tornar-se brancos ou pretos de alma branca. Daí o descaso que essa escola necessariamente teria de ter por tudo o que dissesse de perto aos nacionais chamados de nativos. Mais do que descaso, a negação de tudo que fosse representação mais autêntica da forma de ser dos nacionais, sua história, sua cultura, sua língua. A história dos colonizados começava com a chegada dos colonizadores, com sua presença civilizatória, a cultura dos colonizados, expressão de sua forma bárbara de compreender o mundo. Cultura só a dos colonizadores. A música dos colonizados, seu ritmo, sua dança, seus bailes, a ligeireza de movimentos de seu corpo, sua criatividade em geral, nada disso tinha valor. Por tudo isso, é que para os colonizados que passaram pela alienante experiência da educação colonial, a positividade desta educação ou de alguns de seus aspectos
só existe quando, independentizando-se, a rejeitam e a superam. Quando, assumindo com o seu povo a sua história, se inserem no processo de descolonização das mentes, a que faz referência Aristides Pereira, processo que se alonga no que Amílcar Cabral chamava de reafricanização das mentalidades. Eu li esse pedaço porque essa é uma discussão mais do que atual, quando a gente discute, inclusive, o currículo, o quanto que o nosso currículo permanece eurocentrado, balizado, fundamentado, né, numa visão de mundo da branquitude, e, obviamente, quando eu falo de branquitude, eu não estou falando necessariamente de pessoas brancas, eu estou falando, né, de todo um sistema, enfim, de poder e de dominação. E Paulo Freire está discutindo a importância de descolonizar mentes. Eu acho que a educação popular, nessa perspectiva, dando um recorte racial mesmo, ela passa por este compromisso, por essa luta que é cotidiana. E quando ele discute essa descolonização da mente e reafricanização, ele fala de que é necessário de se repensar, e aí eu estou falando da educação escolar, não só o caráter elitista da educação do ponto de vista dos conteúdos, mas também dos métodos. Então, esse reencontro com quem somos, a nossa origem, a nossa ancestralidade, também coloca outras epistemologias, outros métodos, que isso é produto, né, de uma consciência popular, né, numa consciência essa que se emancipa. Então, era só para dar um exemplo, não para me alongar, do quanto que o pensamento do Paulo Freire é atual e dialoga com questões essas que são nossas ainda, que são lutas nossas que a gente constrói cotidianamente, e o quanto que ele caminha numa perspectiva de falar de uma reconquista da palavra, que essa emancipação, né, que se dá por meio da educação como prática da liberdade, passa por uma reconquista da palavra. E a palavra é muito mais do que, né, simplesmente, essa fala é situada, é do lugar de quem eu sou, de qual é a minha origem, ao grupo ao qual eu pertenço, enfim, né, da visão de mundo, dessa ancestralidade, é aí que passa essa reconquista da palavra, que coloca o sujeito, né, num lugar de ter voz, vez, e que anuncia o seu lugar de enunciação. Que lugar é este que eu ocupo no mundo? Isso é fundamental. E aí eu deixo uma dica, eu tenho certeza que várias das pessoas que estão aqui conhecem, já ouviram falar, mas o quanto que é importante, inclusive, aqui é o livro da Bell Hooks, que é uma ativista estadunidense, faleceu agora há pouco tempo, e o quanto que ela descreve uma feminista negra, né, aqui nessa obra, Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade, como ela vai discutir essa perspectiva do feminismo negro e da educação como prática da liberdade a partir do pensamento do Paulo Freire. Então, também é um exemplo, assim a gente pode dizer, que a gente também tem que fazer isso, né? A gente pensar a partir dessas categorias, mas também o quanto que ela vai relatando que o pensamento do Paulo Freire deu também categorias, uma linguagem para pensar a partir desse lugar de condenados da terra, que ela fala, de esfarrapados no mundo. Então, né, de se entender enquanto grupo minorizado e o que é essa conquista da palavra, se entender como parte de um processo histórico e com uma vinculação ancestral de quem é você e de que palavra é esse e de que lugar você ocupa no mundo. Então, eu acho que isso é muito importante da gente ver o quanto a grandeza do Paulo Freire, do seu pensamento, e o quanto que nos ajuda a voltar a questões que ou são mesmas, porque o fato da gente levantar as mesmas questões não significa que as respostas são as mesmas, né? Até porque o olhar para a obra não significa, né, sei lá, remedar só o que o Paulo Freire diz, mas também
olhar para isso a partir da nossa experiência e de como que esse pensamento nos fundamenta para pensar a nossa realidade. Enfim. Eu já disse. Era essa a pergunta, vai mais uma ou agora a gente vai abrir, só né? mais, nós estamos, é a última rodada para que a gente abra para a participação das pessoas que estão na sala, para dialogarem com vocês por 20 minutos. Então, seria essa última rodada pensando, sobretudo, os grandes limites e os grandes desafios, porque acho que do roteiro vocês deram mais do que conta de tudo que a gente esperava conversar, ouvir. Mas acho que bem nisso, né? A gente tem vivido essa necessidade, como disse a Dulce, da conversa, como vocês bem colocaram, e a gente traz essa necessidade de pensar a ciência com outros olhares, com outros pensamentos, com outras epistemologias mesmo, né? Eu acho que a fala de vocês nos reafirma isso, né, da necessidade dessa outra ciência, da ciência dos que foram colonizados, né, dos que ainda existem que sejamos colonizados. E aí eu acho que vocês já falaram do Frantz Fanon e de tantos outros autores, eu queria destacar aqui também para falar das nossas negras brasileiras, né, o quanto que nós ouvimos tanto de tantas dessas mulheres sobre a necessidade de pensar, de reativarmos as nossas culturas nas escolas, nas comunidades. Angela Davis fala da cultura como uma resistência política, né, e lembrei muito agora do Paulo Gustavo também, né, da sua última fala no contexto da pandemia. Mas é muito importante a Ângela Gonzalez quando nos diz, né, dessa resistência de buscar essa ancestralidade, que eu gosto de dizer que vem desde as rebeliões nas senzalas de Clóvis Moura, que nós, mulheres, protagonizamos e continuamos protagonizando, e protagonizamos esse momento político agora com tanta força em todos os espaços. E Paulo Freire aí fundamenta isso. Então, só para essa última rodada, se falar disso, desses limites e dessas possibilidades, dos nossos desafios, frente a essas necessidades que vocês colocam, né? E, enfim, seria isso para abrirmos para o diálogo com os demais e as demais. Boa noite. Eu queria só reforçar que as inscrições já podem ser feitas no chat. Tá, eu vou ser telegráfica aqui, porque acho que essa é uma provocação que, enfim, temos um grande momento daqui a 13 dias, e aí depois a gente sabe que tem mais um mês para frente, porque tem todos os governos estaduais para disputar, e depois tem esta guerra cultural, essa batalha ideológica para enfrentar durante muito tempo. Então, assim, por um lado, a gente já tinha todos os desafios que estão colocados estruturalmente na nossa sociedade, então a gente ainda tem milhões de pessoas analfabetas. A reforma agrária não saiu do papel, então a gente tem um problema grave para enfrentamento da fome, que passa necessariamente, né, por um projeto de desenvolvimento nacional que não se efetivou. A gente tem essa problemática da relação entre opressores e oprimidos, que não foi superada nem do ponto de vista de classe, nem de raça, nem de gênero, né? E do ponto de vista da educação formal, gente, é isso, né? Um 7-1 por dia, com as escolas cívico-militares, com a ofensiva da escola sem partido, com essas tentativas o tempo todo de relegar a educação domiciliar. Então, assim, os desafios, além dos que já estavam colocados, ainda tem os conjunturais deste momento, dos últimos, enfim, desde o golpe de 2016, para dizer o mínimo, e mais aqueles que foram colocados para nós pela pandemia, né? Que eu acho que as professoras recentemente
tanto minhas duas colegas aqui já refletiram, então, em espaços debatendo também sobre isso, né? Sobre também, enfim, a gente tem muito além dos índices de avaliação estaduais, nacionais, do ponto de vista do conteúdo que as crianças e jovens perderam. Gente, não é possível que a gente não vai falar sobre a perda subjetiva e de capacidade de socialização que todo esse contingente de crianças e adolescentes nesse pesadelo coletivo que foram esses 2 anos, né? Enfim, desde das tentativas de distanciamento social, onde elas se efetivaram, um tipo de trauma, onde elas não se efetivaram, outro tipo de trauma, e todas as perdas de verdade das vidas, quer dizer, então, o desafio é monstruoso, né, ele é hercúleo, eu diria, mas, a gente, como verga, mas não se quebra. Acho que tem essa resiliência histórica, porque ao passo em que, né, pós-golpe de 64, a gente teve aí perseguições, torturas, assassinatos, exílios, e a semente ficou ali, e ela brotou de novo, e tem anos 80, SEBs e os movimentos, e os partidos, e tudo de novo, e nós estamos aqui vivendo também um terceiro, ou sei lá quantos, né, porque tem todos que antecederam, eu estou falando só de quando a gente está viva para cá. E com cada vez mais possibilidades de fazer essa apropriação também tecnológica, que nos permite isso, né? São Paulo e Maranhão e outros estados, e a gente conseguir fazer essas conversas e estar ali no chão onde a gente pisa, desenvolvendo os trabalhos, né? Locais, territoriais, pessoa por pessoa, de formiguinha, como dizem, e ao mesmo tempo podendo fazer isso girar, né? Diferente de quando o Paulo Freire conseguiu organizar o primeiro encontro nacional de alfabetização e cultura popular. Imagina, para conseguir deslocar as pessoas, para conseguir rodar, datilografar, passar no mimeógrafo. Quer dizer, a gente tem tantas coisas contra, mas a gente tem muitas coisas a nosso favor também. Então, vou deixar mais outros elementos para as minhas companheiras. Tem uma fala do Paulo Freire que eu adoro, que agora eu não vou lembrar em qual livro está, mas eu tenho essa fala citada em alguns artigos aí, que eu posso até recuperar depois e compartilhar, né? Mas ele fala assim: se é possível mudar o curso do rio, mudar a natureza, deslocar algo que nós não criamos, por que não é possível, não seria possível modificar a cultura e a política que nós criamos? Então ele diz, é possível, é difícil, mas é possível. Então nós temos o potencial, o ser humano tem o potencial de mudar coisas que pareciam imutáveis na natureza. Então nós podemos também acreditar, né, que a gente tem esse potencial de modificar na cultura e na política. E aí, com essa citação aí, sem a referência, né, do Paulo Freire, eu vou dizer o seguinte, que eu vejo que naquele livro Educação na Cidade, porque assim, eu também não contei, mas assim, eu fiz o meu doutorado sobre o Paulo Freire, né? Eu discuti a necessidade de nós revisitarmos Paulo Freire como possibilidade de reencantar a educação, isso nos anos 2000, gente, há 20 anos atrás. Então, eu estou velhinha, assim, para vocês terem ideia, né? Então, há 20 anos atrás, eu estava dizendo que era necessário revisitar Paulo Freire para nós modificarmos a educação. E a minha tese continua atual, porque nesse cenário ela está mais do que atual.
né? E aí, no livro Educação na Cidade, o Paulo Freire dizia assim: eu sonho com uma escola pública que vá se transformando aos poucos num centro de cultura popular, num centro de criatividade, num lugar onde se aprenda e se ensine a partir da cultura, da vivência, dos encontros humanos e com alegria. Então, esse é um projeto político, pedagógico, que eu penso que nós deveremos cobrar do nosso governador aqui do Maranhão, que vai ser eleito, né, que ele, se ele quer continuar a criação de uma cultura, né, contra... eu sei que com tantas dificuldades, eu sei de tudo isso, mas a gente vê o Maranhão como potência. Eu vejo o Maranhão como potência. O Maranhão como modelo para o Brasil, porque um Estado com um dos IDHs mais baixo consegue colocar a educação como prioridade, consegue colocar, pelo menos em pauta, como prioridade e está lutando para que seja, de fato, prioridade. Então, eu vejo o Maranhão como potência, eu acho que o Maranhão tem muito que ensinar, e isso me encanta o que eu vejo na cultura popular, que é o que o Maranhão faz. É com tão pouco, com tanta dificuldade, é tanta beleza, é tanta coletividade, é tanta gente temando para botar o boi para brincar. O boi brinca. Ontem eu estive na Liberdade, na morte do boi de Leonardo, e eu fico encantada de ver aquela multidão de pessoas carregando aquele mourão, né? Aquele mourão que foi decorado coletivamente, que foi pensado coletivamente, que foi sagrado coletivamente. Essa é a potência do Maranhão, a teimosia daqueles que estão com os pés fincados na sua tradição, que não abrem mão, né, de toda essa colonização, essa dominação religiosa, perseguições religiosas que vem ocorrendo aqui no Maranhão, gente. Como é que pode um negócio desse? Um estado que 80% basicamente da população é negra, e aí vem dizer aí que essa religião de matriz africana não é coisa de sagrado. E não dá para nós aceitarmos isso. Mais isso, né? Porque tem muita coisa, né? Então, eu penso que o Maranhão é uma potência e nós podemos e devemos e temos um compromisso de levar para dentro das escolas públicas, nos projetos, sim, eu posso, mais escola de tempo integral, e seja lá qual for o nome que vem por aí, a potência da cultura popular maranhense, porque ela é, no seu berço, a resistência. Ela é a teimosia de que é possível lutar contra uma lógica do colonizador. E aí, gente, tudo bem que tem aproveitamentos políticos de tudo isso, que tem pessoas que se beneficiam, mas é um jogo de força que nós estamos aí lutando, né? Nós estamos na luta, né, pelo território, né, pela posse da terra, pela posse do nosso lugar, pelo nosso direito de existir. Então, eu penso, né, e aí vem projetos de alfabetização na perspectiva da educação popular. Tem que pensar a formação de educadores a partir da educação popular. Isso tem que ser um projeto político-pedagógico do Maranhão, que é onde nós estamos pisando, né? E depois, Brasil, vamos para frente, vamos em cima e vamos lá no MEC dizer: não fez, o povo derrubou os governos democráticos porque não houve investimento numa fundamentação teórica de um projeto educativo das classes populares. Nós precisamos, defender esse lugar, né, defender esse direito de existir a partir da educação. Não dá mais para uma criança que frequenta terreiro, toca tambor lindamente, ter vergonha de dizer na escola que ele é de terreiro. Não dá mais para uma criança não poder abrir a sua
boca e dizer o que a sua avó faz, o que a sua avó celebra, o que a sua avó acredita. Isso é colonização. A colonização permanece viva, né? Então, para mim, pensar a escola hoje é pensar a escola como centro de criatividade, pensar a escola como campo da cultura. Eu tenho trabalhado com o princípio, né, do Michel de Certeau, que é a cultura no plural. A cultura no plural. Vamos tirar essa ideia de que cultos são os europeus, cultos são os dominadores do poder econômico. E vamos fazer esse trabalho, né, que é o que Paulo Freire chamou de educação como prática de liberdade, porque isso permanece. Uma vez, né, que nós conseguimos ter consciência do nosso lugar, da nossa história, da nossa ancestralidade, da nossa classe, ninguém mais tira isso da gente. Não tem discurso que desmonte, né? Não tem fake news que desmonte. Então, daqui para frente, nós já aprendemos a lição, né? Nós aprendemos a lição que a gente precisa defender a vida, mas defender a vida a partir de processos educativos que enraize, que nos convoque para o sentimento de pertencimento comunitário, né? A vida coletiva, a vida no campo coletiva, e não tem outra alternativa. Nós não temos mais alternativa, porque o boi, eu aprendi aqui, o boi só brinca, o tambor só rola, a festa do divino só acontece se for comunitária. Então, nós temos que levar para dentro da escola esses princípios, né, que são princípios fundantes da educação popular. E aí, estamos juntos, vamos nessa que não vai ser fácil, mas estamos aí. E agora fala o quê, né? Não, eu vou ser bem breve. E assim, e ouvindo a Dulce falar, eu lembrando, sinceramente, foi assim, que saudade do Maranhão, né? Sei lá, Alcântara, São Luís, tantos lugares que eu já passei. Que saudades, que privilegiada você, Dulce, de estar num dos melhores lugares desse país. Mas, enfim, eu acho que o grande desafio que eu tenho pensado, de fato, e eu acho que eu fico muito animada com tudo que Jade e Dulce disseram, porque, para mim, o maior desafio que a gente vive é ter esperança. É ter esperança, porque, assim, sem esperança, e olha, sem preguiça nenhuma, tá, gente? Não é esperança no sentido romântico nem nada, mas a esperança é um sentimento político fundamental, porque faz a gente apostar no futuro. Então, assim, é muito difícil os últimos anos que a gente tem vivido, não que viver nesse país tenha sido fácil em algum momento, principalmente para determinados grupos. Mas, nos últimos anos, eu acho que onde mais a gente tem sido golpeado é nessa perda de esperança, no futuro, porque é isso que move a gente a continuar na luta, inclusive para construir um futuro esse que seja melhor para as novas gerações, que é um compromisso político de qualquer um que está no mundo, né? E eu acho que isso, voltando aos saberes populares, isso é o que há de mais potente pensando numa perspectiva ancestral. Porque a gente sabe, eu sei, nós que estamos aqui, agora falando como uma mulher negra, que eu só estou aqui porque houve quem me precedeu e de quem lutou para que a minha vida fosse menos dura, inclusive. E sem esperança a gente não aposta no futuro. Então, acho que o maior desafio mesmo tem sido esse, de olhar para um presente árido, difícil, e ter essa memória histórica e política de que a gente já resiste há muito tempo. E aí eu acho que quando a Dulce diz isso, né? O estado do Maranhão, 80% da população negra, a gente sabe que
A gente vive num país que começou, bom, que tem um histórico de genocídio da população indígena e negra, mas que inicia a sua república com um projeto de nos matar, né? Porque o projeto político da República Brasileira é que em alguns anos, inclusive, com beirando menos de 100 anos, a ideia era que já tivéssemos eliminado completamente por um processo deliberado de embranquecimento. E a gente resiste. Assim. E aí, o projeto, pensando a política, né, o sentimento político da esperança é de que a gente não só resiste, mas que a gente possa existir, né, para além da resistência. Então, acho que o maior desafio é esse. E aí, só para terminar com palavras que são melhores do que as minhas, que são a do próprio Paulo Freire, eu só queria deixar para vocês... ainda em torno dessa coisa, né, da conquista da palavra, que passa por quem somos, pela nossa luta, por esse reconhecimento na história, e a reconquista da palavra também passa pela compreensão, né, pela identificação dessas vozes que foram silenciadas, né? Ou se tu pudesse trazer, já, aí tu bota bem aqui. Acho que está aberto aí, Silvana. E aí, então, só para colocar, por fim, né, para a gente encerrar aqui essa parte, abrir para o pessoal, Paulo Freire diz assim, que o processo de libertação de um povo não se dá em termos profundos e autênticos se esse povo não reconquista a sua palavra, o direito de dizê-la, de pronunciar e de nomear o mundo. Essa luta é isso, a gente... a partir de quem somos, da nossa ancestralidade, renomear esse mundo, que as coisas que aqui estão, né, os nomes dados a eles, as narrativas, os significados, não necessariamente conversa com esse saber popular e de onde nós viemos. Então, eu acho que é isso, né, não tem muito mais o que dizer, a gente só vai ter esperança e força para lutar coletivamente, porque sozinho não dá, não. Sozinho... a gente tem vontade de jogar toalha mesmo. Gente, nós vamos agora passar para a conversa com o pessoal que está na sala, tá? 20 minutos, a Maria Bia vai assumir agora essa parte, vendo os inscritos e passando para o diálogo com vocês, tá? Aí a gente retoma depois para fazer o encerramento, as considerações finais. Desde já, agradecendo muito, 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 um grande abraço, e depois nós vamos aí afinando essas conversas, porque o NEP, que é o Núcleo de Educação Popular da CEDPOP, tem uma rede de educadores populares, então a gente tem muita atividade aí pela frente, e independente do resultado das eleições estaduais, que a gente espera que seja totalmente favorável a nós, e presidencial nem se fala, né? É todo o nosso desejo que a gente possa dialogar na perspectiva de fortalecimento da educação popular em todos os campos, né? Nas escolas, nas comunidades, enfim. Um grande abraço e muito obrigada, e passando agora para Maria Bia, tá? Boa noite. Boa noite a todas. Queria primeiro agradecer às professoras Jade, professora Dulce, professora Crisley, mais uma vez pela participação de vocês, e queria convidar a Tatiara Rodrigues para fazer uma falinha, se puder se limitar a 2 minutos, eu te agradeço, Tatiara. Não, eu vou ser bem breve, porque eu estou aqui na casa da minha mãe, tem muitas pessoas, muitas crianças, e eu não queria deixar de comentar nada essa noite, porque a nossa professora Dulce, né, da disciplina de arte e cultura, da UFMA, do curso de pedagogia, que nos convidou para estar aqui. E o que eu gostaria de falar, na verdade, foi uma reflexão que me veio, né, durante as falas de vocês, porque vocês encontraram Paulo Freire durante os seus magistérios, e nós, iniciando a nossa graduação agora, a gente segue tendo encontro com ele, né? E queria deixar aqui também uma frase que eu particularmente amo, tá até na minha bio do Instagram, que é para todo mundo ver, que é a seguinte: o educador se eterniza em cada ser que educa, né? E a primeira vez que eu vi essa frase,
eu achei ela maravilhosa, e assim como a professora Dulce também comentou, ela me transpassou também. Porque a partir da leitura dessa frase, eu fui levada a uma reflexão de que educador eu quero ser. Um educador que se eterniza no educando, numa criança, por exemplo, que é a minha área que eu quero atuar, na educação infantil, o que eu tenho que ser? Quais são as minhas atribuições? Quais são as características que eu tenho que desenvolver até chegar no ambiente, na sala de aula, que vão fazer que eu cative, né, as minhas crianças? E outra coisa que Paulo Freire também diz, que não se faz pedagogia sem amor. Né? A gente não tem que desassociar o amor da educação, porque é dessa forma que a gente vai se eternizar, né? De uma forma verdadeira, de uma forma além de palavra, mas com ação dos nossos educandos. E é isso, não queria deixar de comentar nessa noite. Um beijo, professora Dulce. Obrigada, Tatiara. Que delícia. A Danile falou que não quer falar, então eu vou retornar a fala para a Silvane, para que ela possa encerrar. Bem, quando a Dulce falava do trabalho dela em 2000, né, do doutorado, Dulce, nos anos 80, eu me graduei em serviço social, minha monografia foi sobre Paulo Freire, na prática da assistência social. Nós estudávamos muito Paulo Freire, então, assim, na minha geração, né, hoje bem menos. E que eu acho que é fundamental retomarmos, mas temos uma cadeira, uma disciplina de educação popular no curso. Então, gente, dizer que foi uma tarde maravilhosa, foi assim um aprendizado e tanto. Acho que é muito bom ouvir e nos estimula muito, enquanto Secretaria de Estado, mas também enquanto maranhenses, essas possibilidades, essa potencialidade que temos e que, às vezes, insistem porque há uma persistência colonizadora em todos os cantos desse país, insistem em nos reafirmar, né, insistem em tirar de nós essa potência. E nós temos consciência que o governo do Estado do Maranhão, né, desde o primeiro mandato do governador Flávio Dino e continua nesse mandato atual com o governador Brandão, tem buscado fazer o melhor para que possamos ter isso, ter essa referência, ter esse estado de oportunidades. E para isso conta com muita gente, né, que está aí, que nesse processo de participação popular busca discutir com esse Estado, provocar esse Estado, né, então apesar de terem abafado a nossa história na balaiada, as nossas mulheres guerreiras, as mulheres negras protagonistas da nossa história, como de resto no Brasil, nós vamos aos poucos trazendo essa história numa outra perspectiva, né? Nós temos essa obrigação, todos e todas e todos, e temos buscado fazer isso. Acho que todos os defensores e defensoras de direitos humanos. A FEDPOP se maravilha com essa participação aqui nesse momento, agradece profundamente, né, essa presença, esse convite, esse aceite, e esperamos que esse diálogo continue, né, que aqui na roda de conversa, o NEP tem uma programação aí até o final do ano, com cursos e outras atividades, e a gente espera ir fortalecendo, estreitando esses laços, né, e, enfim, é isso, agradecimento a todas, todos e todos que ficaram até agora acompanhando essa roda de conversa, todo mundo que contribuiu, todos da FEDPOP de uma forma ou de outra que deram sua contribuição. Bem, é isso, gente, que tenhamos uma noite de paz, de bênçãos e a nossa resistência, enfim, os nossos sinais de boas-vindas, de redemocratização desse país, de fortalecimento dos direitos humanos, né, enfim, da dignidade de sermos homens, mulheres, cidadãos e cidadãs, ela vai ser restaurada. Né? É isso. Grande abraço. Bom? Posso só compartilhar uma imagem que Sim. foi um artista aqui do Maranhão, aqui de São Luís, né, que criou para o nosso centenário do ano passado, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui. Eu fiquei pensando, gente, a gente precisa olhar essa arte
e como diz o Paulo Freire, né, no livro Comunicação e Extensão, e admirá-la, mirar com os outros, né? Então, se for possível, eu consigo compartilhar rapidinho aqui, só para a gente encerrar aqui com a... Porque eu não consigo aqui... Sim, eu não não aparece consigo... para você compartilhamento? Deixa eu ver Não. aqui. Espera aí, só um minutinho. Vou colocar você como administradora, Dulce, aí você vai poder. Tá. É só para vocês verem que lindeza. Vê se aparece agora para você. Agora sim. Ótimo. Uma coisa linda que foi criada para... Está aparecendo? Sim. Tá, sim. Foi um artista, chama Beto, né, desse grupo, né, que chama Dupla, são artistas plásticos aqui de São Luís, e quando a gente foi organizar o Encontro Nacional, né, de Diálogos Freirianos, o ano passado, que foi comemoração ao centenário de Paulo Freire, eu conversei com ele, eu falei, olha, eu queria uma imagem que o Paulo Freire estivesse na roda, conversando com todos, né, assim, com representantes da cultura popular, dos movimentos sociais e tal, e aí ele criou essa obra. Esse cara que está aqui de camisa vermelha, na verdade, o bonezinho dele é do MST. Essa versão aqui não é a versão final, que eu não encontrei aqui, mas ele está com o chapeuzinho do MST. Então, que a gente possa, né, seguir nos diálogos, nessa perspectiva dialógica, emancipatória e plural, né? Obrigada, gente, pela oportunidade. Eu queria agradecer também, dizer que estou com saudades também do Maranhão, e que uma das, assim, a gente, né, ao longo aí da caminhada já teve em muitos momentos muito tocantes, assim, de catarse coletiva, de conquista, de vitória da classe trabalhadora, mas uma das cenas mais importantes e que dá sentido à minha vida foi a formatura do Sim Eu Posso no Maranhão. Saber que, com vontade política, com a parceria com o movimento popular, é possível, nessa vida, não na outra, mudar as coisas, né? Fazer uma transformação efetiva na vida de milhares de pessoas. Então, agradecer a oportunidade. Também me sinto muito lisonjeada, Daniele, de estar aqui com vocês. Espero em breve a gente possa estar junto, assim, de verdade, né? Na roda, sem ser na telinha. Por favor, é tudo que eu quero, gente. Obrigada. Eu falei assim, ó, e só resta, vamos nos inspirar mais, né? Maria Firmina dos Reis, já que estamos falando do Maranhão, do que, enfim, em outras coisas que têm pautado a nossa formação. Acho que foi um tema que, obviamente, não cabia espaço aqui, mas a nossa formação, inclusive, também ela precisa ser pensada a partir dessa perspectiva da educação popular, e a gente tem falhado muito nisso, tem falhado bastante nas referências que a gente fornece para quem é que está indo a campo também, né? Saindo da universidade, enfim. Então é isso, né? Não, só falta a foto, aí eu. Ai, gente, eu sou a doida da foto dos prints. E aí, quem tira a foto? Maria Bia, tu faz isso? Não, eu posso dar print, mas então ótimo, aí o resto sai tudo com letrinha, quem não tiver Eu posso tirar, eu só não consigo aparecer porque eu estou sem câmera, mas eu consigo tirar. E, Tatiara, pessoas, estudantes como você nos inspiram, viu? Obrigada, professora. Essa é a intenção mesmo, contagiar todo mundo por aí. Pessoal, pose, sorriso. Sim. Então, obrigada. Tchau, gente. Boa noite, obrigada mais uma vez. Tchau, gente. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Silvane, obrigada, querida.
Saiu todo mundo já, Maria Bia?